Oba, chegando gente por aí, boa noite. Aguardando aqui o povo entrar, o Bruno aparecer. Opa, Bruno já apareceu, rapidinho aí. Deixa eu convidá-lo. Boa noite, pessoal. Mais uma live aqui, mais um episódio com assunto de qualidade, turma de qualidade. Opa, Boa rapidinho. noite. Ei, Bruno, tudo bom? Oi, tudo bem? Tá me ouvindo bem? Tudo bom. Tô numa crise de rinite aqui. Fui Ah, visitar uma amiga. Ela tem gato e eu alérgica a gato. Comecei a cheirar o gato, beijar o gato e o nariz foi fechando. E agora que eu tenho live, eu tenho que estar falando, mas deu certo, tá? Tô melhor já. então é problema que a gente tem em comum já. Ixi, aqui eu sou demais. É rinite, é gato, é frio, é poeira. Tudo me deixa assim, mas tô melhorando. Aí, o pessoal tá entrando já aí, desejando boa noite, turma, né? Para quem não conhece, esse é o Bruno. A gente vai ter um papo hoje aqui, né, sobre a criação, né, a produção de ovinos e caprinos em climas quentes. E quando a gente fala clima quente, lembrando aqui que a gente está falando, eu escolhi pelo tema, né, já que o Bruno tem muita experiência lá no semiárido, né? Eu sou do norte, do Pará, mas aí quando a gente fala no Brasil, o Brasil tem um clima quente, né? Os climas do Brasil, clima tropical, tropical úmido, semiárido, e assim vai, né? Tem muitos climas de altas temperaturas ambientais. Então, Bruno, primeiramente, muito obrigada, né, por topar aí, participar da live, ter aceitado o convite, fico muito feliz. Conheci você no Instagram, assim, por acaso, vendo ali, há um tempo atrás, alguém marcou você, e aí achei muito bacana seu conteúdo, e aí falei, vou marcar uma live com o Bruno. Aí essa semana, conversando com a Magna, tem o Bruno. Aí eu, opa, verdade, vou lá chamar ele para uma live. Então, muito obrigada, seja bem-vindo aqui. E eu queria, né, que você se apresentasse para quem não lhe conhece, qual a sua formação e quais são qual foi seu caminho aí até chegar onde você está hoje, aí né, ajudando aí na produção de ovinos e caprinos no Nordeste. Pronto. Boa noite. Eu que agradeço, né, o convite para essa live, trocar uma ideia com vocês. Vocês têm um trabalho muito bacana. Eu já acompanhava os dois perfis de vocês há um pouco mais de tempo do que o Score, né? Mas trabalho. Uhum. E assim, para quem não me conhece, eu sou do Piauí, né? Você falou que é do Pará. Então, sou do Piauí, cidade de Jacobina, cidade do interior. Hoje eu estou atuando como técnico de campo pelo Senar. Minha formação é de técnico em agropecuária. Eu tenho aí uns 5 anos de formado e tem 2 anos que eu atuo prestando assistência técnica aqui na região, né? Mas assim, eu contato com ovinos desde do nascimento, pode-se dizer, né? Sempre já dentro da... Bacana. Então, desde que eu me entendo por gente, como a gente fala, já é mexendo com animais, especialmente os ovinos. E aí você fez o técnico já focando, pensando em trabalhar com ovinos caprinos. Isso. Antes de entrar no técnico, eu já estudava bastante, por conta própria, né? E aí, no Uhum. técnico, sempre com foco realmente nos caprinos e ovinos. Tanto que as matérias que mais me interessavam eram dessa parte animal, né? E aí, depois que eu saí, fiquei um tempo fora da área, mas aí surgiu uma primeira oportunidade. Atuei com assistência também, mas não de forma direta. E aí, agora eu consegui essa oportunidade no Senar, que é uma assistência mais direta com o pequeno produtor, na grande maioria, né? Ah, que bacana. O Senai faz um trabalho muito bacana, né? Justamente por atingir
o pequeno produtor. E quando a gente fala de caprinos e ovinos, a gente tem vários pequenos produtores. Então, Bruno, eu te chamei para essa live e escolhi esse tema, né? Porque você acho que já teve gente aqui do Nordeste, mas que veio falar basicamente mais de nutrição. Então, eu queria saber da sua vivência de campo. Você que está no campo, trabalha com ovinos e caprinos aí na região. Eu queria saber, é possível criar caprinos e ovinos em climas quentes? Assim, numa resposta, perguntando assim, uma bem generalista. Me diga, é possível criar? É possível sim, e dependendo de qual é teu clima seco, teu clima quente, é até melhor do que em zonas mais úmidas. Principalmente se for um clima como a gente tem aqui, que é um clima quente e seco, né? A umidade Aham. atingir níveis muito altos. Boa parte do ano, até mesmo nos períodos mais frios, digamos assim, a umidade permanece num nível bom para os animais. Ótimo. Então, porque quando a gente fala, né, principalmente eu quando era da graduação, por exemplo, eu escolhi o tema por você ser do Nordeste e acaba que é sempre aquele tabu, no Nordeste tem, dependendo da região, a gente vai ter região que tem um tempo muito longo de seca, altas temperaturas. Eu que vim do norte, lá também é clima tropical úmido, então é pior nesse sentido, porque é clima quente com alta umidade. Então a sensação vai lá para cima. Umidade, quando a gente fala de casco, quando a gente fala de verminose, acaba também sendo um grande problema, né? Então, primeiramente, Bruno, para a gente começar a bater esse papo mais profundamente, eu queria que você me explicasse aí na sua região, né, que você atua. Como é o clima? É quente e seco, mas é seco durante o ano inteiro? Existe um período de chuva? Como é que funciona? Pronto, o clima da gente é quente e seco. Tem um período de chuvas muito irregular. Em alguns anos a gente tem 4 meses de chuva, outro ano a gente tem 5, mas sempre é uma regularidade muito ruim dentro desse período de chuvas. A gente tem chuvas, um exemplo, em dezembro choveu bem, em janeiro praticamente não chove, e aí volta fevereiro. Não tem um período certo de chuvas. E aí a outra parte do ano é sol e umidade baixa, a grande parte do ano, como agora em setembro, outubro, novembro, e aí começa o período de chuvas que vai até abril, maio, dependendo aí do ano, mas com a regularidade muito ruim. Chove uma quantidade razoável, mas mal distribuída. Ah, entendi. Por exemplo, para a gente lá, que tem um clima úmido, como eu falei, a gente pensa, principais problemas, né? A gente pensa em verminose e a gente pensa em problemas de casco, né? O foot rot, por exemplo. Mas e aí, com um clima seco e quente, qual é o principal problema que vocês têm? Você tem mais problema sanitário ou você tem mais problema nutricional? Como que acontece? Assim, é um meio termo, porque nessa janela de chuvas, a gente tem bastante problema com a verminose. Os pastos sobem mais, né? Fica mais molhado, e aí tem aquilo que a gente já sabe que acontece. E aí o pessoal descuida um pouco e é muito rápido, né? Para ter um surto de anemia é muito rápido. Você descuidar aí 2 semanas, 3, quando você vê o surto já está seu rebanho completo. Esse ano mesmo a gente teve muita perda de animal aqui na região por surtos de anemia. O pessoal descansa um pouco, e aí quando vê já tem animais que não dá mais para recuperar. Então, é assim, no período chuvoso a gente tem mais problema com a verminose e fora do período chuvoso com a nutrição, a alimentação dos animais. Ótimo. E como é que vocês conseguem contornar essa questão da alimentação? Porque a gente sabe, né? A água, manter ali irrigação é caro, é difícil. Como é que você orienta aí os seus clientes, né? Quem você dá consultoria para conseguir aí manter, digamos, um bom score de condição corporal durante o ano inteiro? Durante o período seco, o que a gente mais utiliza e incentiva a utilização é silagem, palma, proteinado,
que são coisas mais simples de serem produzidas, né, na região da gente. Mas questão de irrigação, como você falou, é muito pouco. Pouco produtor tem capacidade de irrigar um piquete, dois. Agora, com a chegada do capiaçu, que tem uma produtividade por área maior, o pessoal está investindo bastante nele. Quem pode ter uma parte de irrigação, né? Está investindo bastante porque ele Uhum. tem uma produção alta e aí consegue corrigir principalmente a proteína no coxo ou com um proteinado, dependendo da categoria animal. Então, basicamente, no período seco é isso. É a palma, silagem, proteinado e um concentrado, dependendo da categoria. A gente tem E uma... que tipo Pode falar. pode falar. Assim, a gente tem um diferencial que nossa vegetação nativa, ela tem um maior aporte bem na transição chuva-seca. Então, a gente consegue aproveitar melhor essa vegetação nesse período, nessa janela de transição. Então, ajuda os animais a entrarem no período mais crítico com score melhor. Ah, entendi. Então vocês aproveitam esse período de transição para dar como se fosse um boom, né, digamos assim, para o animal entrar. E como é que você organiza a reprodução aí, levando em consideração esse clima e essa diferença aí de regime de chuva? Assim, organizar a reprodução hoje, dentro dos rebanhos que eu atendo, é a maior dificuldade que a gente tem em questão de manejo. O pessoal ainda tem muita resistência em implantar uma estação de monta, porque eles acham que está atrasando a produção, ficar período sem nascimento, né? Então, hoje o grande gargalo, digamos assim, que a gente tem no manejo é isso. É evitar, principalmente, nascimentos nessa época de período crítico. Porque tanto é ruim para você manter esses animais, como o desenvolvimento das crias vai ser mais prejudicado. Então, ainda é um ponto que a gente tem bastante dificuldade, organizar a reprodução. Ah, entendi, eu não sabia. Eu sei que, assim, nesse período de estiagem, né, onde a gente tem menos chuva, acaba que no Nordeste você tem aí animais, devido a essa falta de chuva, menos comida, e aí você tem animais que não ciclam bem, não ciclam, né, nessa estação devido a um anestro nutricional, né? E não um anestro fisiológico como a gente tem aqui no Sudeste que no verão e na primavera, por mais que seja um período mais quente, mas não é o nutricional. E sim é o fisiológico ali, né? Pelo fotoperíodo. E aí, no caso, no Nordeste, você queria que você falasse um pouco pra gente. Já tem pergunta aqui, eu vou ler daqui a pouquinho. Queria que você falasse um pouquinho pra gente com relação a raças. No Nordeste, quais são as principais raças, tanto para ovino quanto para caprino? Você trabalha mais com corte, você trabalha mais com leite? Fala da realidade aí quando a gente fala dessas espécies. Pronto. Aqui na minha região, basicamente é o corte, tanto os caprinos quanto os ovinos. E raça, aqui onde eu atuo, hoje basicamente é Dorper e Santa Inês, sendo que o mestiço entre os dois é quem domina nos ovinos. E nos caprinos, o boé vem dominando bastante, os mestiços de boé. E aí tem alguns plantéis de Santa Inês ainda puro, garimpando muito, a gente acha plantéis de Morada Nova, mas caprino basicamente é SRD e boé aqui pela região. O ângulo tem muito pouco, você encontra, mas também muito difícil. E essas são as raças que você considera mais adaptadas ao clima da região? Ou acaba que é uma questão cultural? Assim, as raças ditas nativas, né? Que o Santanês está no grupo delas, Santanês, Uhum. Nova, Cariri, elas naturalmente têm uma adaptação melhor. O Dorper chegou e, por ter características que destacam, como ganho de peso, uma carcaça mais robusta, foi dominando esse cenário, né? No mestiço você tem um resultado muito bom, e aí o pessoal foi fazendo essa troca de rebanho. Até certo ponto, eu acho interessante, mas precisa ser bem feito para não ter perdas de desempenho mais à frente. E aí, assim, questão de achar melhor o que eu creio para a nossa região, tratando de uma matriz, por exemplo. Uma matriz deslanada e que tenha condição de
aguentar essas altas temperaturas, né? Não exigir tanto para poder aguentar isso, porque quanto mais pesada, quanto mais ela seja exigente, consequentemente vai demandar mais do produtor para manter ela nesses períodos críticos, né? Então, tudo tem que ser levado em consideração, né? Porque muitas vezes eu vejo muita discussão em alguns grupos, as pessoas preocupadas com linhagens até europeias, porque fala, porque tem muita produção de leite, porque tem ganho de peso, porque olha aquele animal lá na Europa, lindo, grande, com úbero maravilhoso, produzindo litros e litros de leite, ou então uma carcaça maravilhosa, e o produtor tem que ter noção, né? O estudante, o veterinário também, o zootecnista, agrônomo que trabalha lá, tem que ter essa noção de que a gente, aqui no Brasil, a gente tem esse clima de alta temperatura, climas de alta temperatura. Então é importante ter a rusticidade, é importante ter a adaptação, tanto como você falou, né? O santenês, ele é uma raça nativa, no entanto, não é a melhor raça para ganho de peso, quando a gente pensa assim no animal para carne. Mas aí você faz cruzamentos justamente para pegar essa rusticidade do santenês, que é muito interessante. Então, muito bom você ter tocado nesse ponto. Aí, a gente tem algumas perguntas aqui. Deixa eu resgatar, porque tem bastante coisa já. Vamos lá. A Andrécia Ferreira perguntou: como é a aceitação do produtor ao uso de silagem? Há muita resistência? Até que por aqui a silagem hoje já é bem aceita. Poucos produtores não fazem. Eu não conheço nenhum produtor que tenha uma resistência alta à silagem. Há alguns anos, quando chove um pouco mais, eles meio que esquecem da seca e aí acabam não fazendo naquele ano. E aí, quando vem a seca, tem que comprar. E aí dificulta mais, porque no período de alta demanda, o preço sobe, né? Mas a resistência à silagem até que é baixa. A maioria já vem incorporando isso dentro da propriedade. Ah, bacana. Olha, o João Marcos comentou: o criador do Nordeste tem que aprender a conviver com a seca. Exatamente. Existe um calendário, né, por mais que a gente saiba que os anos não são iguais, mas a gente tem um calendário justamente para a gente ter noção do período, dependente da região. Que tem mais água, que tem menos água, porque isso determina doenças, determina a questão nutricional, determina a produção de silagem ou não, a compra, enfim. A Magda está perguntando qual é a sua região, Bruno. A cidade é Jacobina, Piauí. Já fica mais próximo à divisa com o Pernambuco. Ó, aqui tem um comentário do Rodrigo Pinto. Ele falou: nós produtores temos que investir também nas leguminosas e fazer silagem das próprias, não depender apenas de palma. E isso é uma realidade aí, Bruno? Tocou num ponto importante. Realmente. Leguminosa é excelente e a gente ainda usa pouco. Muito pela dificuldade de implantação delas. A gente tem uma certa dificuldade de implantação de um banco de proteínas, por exemplo, mas você ter no cardápio forrageiro dos animais, leguminosa, palma, o búfalo e a própria caatinga, você tem praticamente tudo que o animal precisa. E aí a gente volta de novo para a questão de qual é seu animal. Se ele é um animal com a exigência compatível com aquele sistema ou de uma exigência mais alta do que aquilo que você tem para oferecer ali. Mas a leguminosa precisa ser mais incorporada dentro da propriedade. Ah, ótimo. Ó, tem algumas perguntas aqui, ó. Tiago perguntou: só animais PO podem participar de exposição? Fugiu um pouquinho aí, mas assim, aqui na região da Hoje um gente pouquinho. aceitam animais que não sejam PO. Tem a categoria para isso, e em alguns casos entram até junto com os animais PO. Exposições menores é meio que uma forma deles incentivarem o pessoal a participar, por mais que não seja bem o ideal. Ah, tá. Então, Bruno, fala um pouquinho pra gente da realidade aí, né? Porque, assim, ó, eu particularmente, aí aqui tem os comentários, rapidinho, só ler aqui. O Doper, Dona Lúcia, parabéns, Juliana e Bruno, excelente pauta. Nós que somos do sertão, dos sertões,
Temos que buscar rusticidade e adaptabilidade. Ó, acompanhando aqui da Santa Quitéria, Ceará. É. Pode voltar sobre o capiaçu? Ó, a Jane pediu para você falar mais um pouquinho sobre o capiaçu. Tá ouvindo, Bruno? Trava. Deu uma travada, pode repetir, por favor? Tá, a Jane pediu para você falar um pouquinho mais sobre o capiaçu. Então, o capiaçu é, é basicamente para volume, realmente. Ele tem uma grande produção de massa, então você consegue ter mais alimento numa área menor. E aí, por ele ser deficiente em proteína, principalmente, você tem que corrigir isso com outra alternativa, seja uma leguminosa, um proteinado ou um concentrado para corrigir isso. Ótimo. Ó, o Thiago Moura Matos. Capim búfalo muito resistente ao período seco. Vocês costumam utilizar aí, Bruno? Sim, o búfalo é a principal forrageira de campo, de pasto que a gente tem aqui. É o búfalo, depois vem o andropógon, mas o búfalo domina, porque ele é uma gramínea muito resistente e aguenta esse período crítico que a gente tem e até as longas secas, porque em alguns períodos a gente tem ciclos de secas maiores, pegam aí 2, 3 anos de secas bem longas, e aí ele consegue resistir a esses períodos. Ah, entendi. E assim, Bruno, tem várias perguntas ainda aqui, mas para a gente acabar dando um norte para a live aqui, eu queria que você falasse para a gente, aí na sua região, que quando a gente fala de caprinos e ovinos, né? Eu vejo que você posta bastante foto de ovino, então acredito que a maioria aí que você atenda seja a parte de ovino de corte e de caprino. Você atende mais caprino de leite, caprino de corte? Como é que funciona aí na sua região? Caprino é mais corte também. O leite é mais para consumo familiar, mas 90% é corte. Hoje o pessoal vem melhorando o rebanho caprino com os cruzamentos e a gente já tem uma oferta de animais muito bons. Ainda é menos do que nos ovinos, mas vem melhorando. Inclusive a gente tem um trabalho com outra propriedade aqui que é focado em caprinos, em fornecer cortes nobres de caprinos. Ah, que bacana. Ótimo. Ó, o Alan perguntou: a agaroba é uma boa opção na alimentação de caprinos e ovinos? É uma boa fazer um plantio? Você Algaroba tem é uma. experiência? A gente tem ela na região. Não acompanho nenhum produtor que tenha exatamente um plantio, mas é uma leguminosa excelente, tanto para você fornecer no posto, como você ter ela em algumas áreas para os animais consumirem, principalmente a vagem dela. Tem que ter um pouco de cuidado porque ela tem um poder de invasão muito grande, então você não pode descuidar, senão ela domina a área e pronto, não sai mais nada ali embaixo. Então tem que ser usado com um pouquinho de cautela. Ótimo, ótima dica. Ó, a Maria Júlia perguntou: com o clima quente, podemos dar soro caseiro para os ovinos e caprinos pelo menos uma vez por semana para hidratar o animal? Você, você já acompanhou alguma coisa Eu assim, Bruno? nunca fiz, nunca vi fazer. Mal eu acho que não vai Não, fazer, não é mais. Deve dar um porque não tem trabalho ali necessidade. O animal aquecer não vai demais. ficar desidratado. O animal não vai ficar desidratado pelo clima quente em si, né? O clima quente, ele acaba trazendo, né, no caso de um estresse calórico, um estresse térmico, ele vai trazer aí perdas se o animal estiver nesse estresse. Então, assim, por mais que esteja quente, igual a gente, o animal tem que ter acesso à sombra, o animal vai ter água à vontade, água de qualidade à vontade, sombra. Então, assim, ele não vai desidratar por isso. Inclusive, é uma pergunta que eu queria te fazer, Bruno. Como é a realidade aí, animal que é criado assim a pasto? Realmente existe um cuidado da maioria dos produtores com relação à sombra? Ih, travou aqui. Gente, alguém pode me dizer se travou
Escrevi aqui se travou para vocês, o Bruno também, ou se só para mim. Voltou? Voltou, tô te ouvindo, mas não tô te vendo. Pronto, voltou. Travou. Ó, a Magna até falou aqui da algaroba que pode causar a cara torta. Eu vou ver se ela consegue entrar aqui, aproveitar que a Vou Magna sair e está aí voltar aqui. também. Vou ver se ela não entra aqui na live conosco. Tá me ouvindo, Bruno? Tô te ouvindo. Tô ouvindo sim. Eu não sei. Ah, tá Travada ótimo. a imagem? Não, agora voltou. Ó, o Reginaldo Leonardo perguntou: capim curumim é bem aceito para caprinos? Seria uma boa alimentação? Você tem experiência, Bruno? O curumim ainda é um pouco novo aqui. Os produtores que eu conheço que utilizam ele, utilizam para ovinos. Tem uma aceitação muito boa. Acredito que para os caprinos também. Ele é um capim bem palatável. Os animais gostam bastante. Então acho que não vai ter dificuldade, não. Ah, ótimo. Ó, a Neia comentou: capiaçu já está sendo a melhor opção para combate à seca. Ó, deixa eu olhar aqui que eu me perdi nos comentários. O Rebanho Ceará comentou: grande Bruno, muito importante essas informações. Conterrâneo do estado. Criador de Santa Inês, Anglo. Peraí, que eu estou tentando colocar a Magna aqui na live. Magna, manda convite aí, que aí eu aceito aqui e te coloco na live. Ó, o Tiago perguntou: qual a melhor palma para plantar? Resistente e pragas como a cochonilha. Palma é sempre bom você ter mais de uma variedade. Se você puder ter duas, três, sem problema. Porque aí você vai ter uma segurança maior. Se uma praga atingir uma variedade com mais facilidade, na outra ela pode ter mais dificuldade. Então, se você puder ter duas, três variedades, como a orelha de elefante, a doce e mais uma, Ei, ainda gente. Boa noite, gente. Oi, Tudo Magna. bom? Bruno, Oi, a Magna, Bruno. Acho que vocês já se conhecem. A Magna, eu sei que já conhece o Bruno. prazer, Bruna. Bom estar aqui. Eu sou nordestina também, então tenho um pouco de E experiência na seca, né? Fiz minha graduação na UFBA, sou da Bahia e tenho bastante experiência aí nessa região, né? Não na sua região, né? Você é da Paraíba, né? Piauí? Paraíba, por aí. Piauí. Pertinho. Tem uma amiga minha que é da Paraíba, tá lá, na Embrapa, fazendo um pós-doc lá na Embrapa, Caprinos. Muito bom. Realmente tem muita opção, né? Tem muita coisa bacana, mas é importante a gente saber que quanto mais ingredientes, mais difícil é balancear uma dieta, né? exatamente. E alguns produtos oferecidos exclusivamente, a gente tem que ter cuidado. Por exemplo, a algaroba, já vi bastante problema por conta de fornecer só algaroba exclusiva. Não sei se você já pegou alguns casos aí. É até relatado em bovinos. Mas na Bahia a gente usava muito como banco de proteína. Então deixava os animais e a gente também tem que ter cuidado com essas dietas, essas alterações, por conta de problemas de tipanismo, né? Dá muito problema quando a gente altera a dieta nos animais. Pois é, eu nunca presenciei problemas com algaroba na prática, realmente. Mas com Eu já bovino vi. tem bastante relato. O pessoal Sim. usa mais nessa forma aí. Tem uma área com ela e aí libera os animais uma parte do dia, né? Para eles entrarem ali. E aí, Uhum. para conciliar bem. Sim. ó, a gente tem uma pergunta aqui, Bruno, do Vitor. Interessante essa pergunta do Vitor. Quais raças lanadas
são mais economicamente viáveis em regiões tropicais. Ele perguntou tropical, mas eu queria que você falasse na sua região aí, no semiárido. Usa raça lanada? Se sim, qual? Pronto. Lanada, por aqui, não tem rebanho. Pelo menos não que eu conheça. Tem animais Suffolk, animais Ile de France, Sufoque. mas principalmente o macho para usar em cruzamento. E questão de fêmeas, o mais próximo que a gente chega é realmente o Dorper, que é um semi-lanado, digamos assim. E o Dorper vem se adaptando bem, mas matrizes realmente de raças lanadas, eu não conheço nenhum rebanho que tenha. Animais puros, né? O animal provavelmente Uhum. vai conseguir viver se você trouxer, principalmente se for uma região como a minha, que tem bastante vento. Se tiver muita sombra, muito vento, o animal provavelmente vai conseguir viver. Agora, produzir bem, ter bom desempenho, já não dá para garantir, não é? E Não. até a sobrevivência, eu já tive experiência lá no Pará de ter os animais semilanados, vamos botar assim, que era santinês com alguns cruzamentos bem antigos, assim, não sei de que linhagem, às vezes nasciam alguns animais lanados. E eles sofriam muito, muito, dava dó de ver. Teve um animal que era o mais lanado, chegou no período chuvoso pra gente, que às vezes pensa, é o período que tem mais chuva, então vai ser o período mais fresco. Mas na verdade é um período onde você tem um THI, né, um índice de temperatura e umidade muito alto. Por causa da umidade, a temperatura continua elevada e a umidade mais elevada. Então, o animal ele tem uma sensação térmica alta, né, do ambiente, e aí o animal sofreu demais. Nossa, o sêmen dele era péssimo e ele chegou a vir a óbito, provavelmente por, tipo, insolação mesmo, né? Ele, estresse calórico devido à lã. Então, assim, até a Ô, viabilidade de vida mesmo do animal é comprometida. isso é importante a gente falar, sabe por quê? Porque a lã, ela é um isolante térmico. Só que se molhar, apesar do ovino e caprino ter aquela glândula que acaba produzindo a suada, né? Que é aquela gordura que impermeabiliza a lã, deixa a lã, né? Que a umidade não entra. Como é muito úmido, é um problema. No Nordeste, né? Na Bahia, eu já tive a experiência de alguns rebanhos que criavam sufoque. Claro que o desempenho não era igual, mas em questão produtiva, os animais chegavam a produzir bem, porque era seco. Então, o problema maior é a umidade, porque a lã acaba molhando e então não tem mais a questão do conforto térmico. Porque a gente pensa assim, o animal lanado, ele não suporta calor. Não é verdade. A lã é isolante, né? Então, a lã isola e o animal mantém a sua temperatura. Só que se molhar a lã, ele não consegue perder. A lã é muita camada de lã, né? Depende da raça, claro, né? É claro que a gente não vai criar. E são animais que realmente não se adaptam. Apesar deles falarem, por exemplo, eu dei aula semana passada falando, Suffolk tem alta adaptação, animal rústico, e de France, não sei o quê, Romanel Marcha. A gente fala que é muito adaptado nas condições de lá. Aqui, completamente diferente, né? A gente é meio que pegar uma coisa que não foi feita para aqui e forçar, né? Não, É, já tem material bom que foi criado aqui, né? exatamente. Selecionado, né, naturalmente. Então precisa Ô, Vitor, falar. a tosquia piora. A tosquia piora, é igual cachorro. Quando a gente tira o pelo do cachorro, né, achando que vai melhorar, se você fizer termografia, eu estou até fazendo um trabalho de termografia com mastite, né, com detecção de mastite, com câmera, né, de temperatura. Tem vários estudos mostrando questão de ambiência com foto. E aí mostra que aqueles animais tirado a lã, piora o calor. Porque eles têm uma pele muito fina, branca, e eles não suportam, não, tá? Dá muito problema. Pois é, a pele. Bruno, tem uma pergunta aqui para você. Pronto. Bruno, se tratando de produção de ovinos, devemos nos preocupar com a produção de volumoso. Para terras inférteis, existe algum tipo de adubo para o capiaçu? Bom, terras inférteis teria que ver como é isso, né? Só realmente vendo na realidade, mas uma análise ou uma observação mais de perto. Mas o capiaçu ele tem se mostrado bem
bem rústico. Aguenta solos, eu tenho visto solos aqui não tão bons, mas o produtor leva aí com adubação orgânica do próprio esterco, às vezes uma ureia, e ele vem tendo um bom desempenho. Então teria que ver melhor como é esse solo dele, né? Não dá para afirmar que vai aguentar ou não, mas tenho visto ele de solo por aqui. Ah, ótimo. Tem uma outra pergunta aqui do David perguntando assim: qual idade e peso seria bom o animal mestiço de Doppler com santenês entrar no confinamento? Para entrar no confinamento, geralmente o pessoal utiliza aí acima de 20 quilos, que é quando ele vai ter o melhor desempenho aí. Então, a partir de 20 quilos já é um peso interessante. E a idade, geralmente, saiu da mãe direto para o confinamento. O ideal é que ele saia com esse peso já do pé da mãe. Ótimo. O Rebanho MF fez uma pergunta aqui. Por que os frigoríficos preferem animais mestiços para o abate? Interessante essa pergunta. Eu até estive visitando um frigorífico na semana passada. É um frigorífico aqui na Bahia, bem interessante. A questão que eles preferem mais, principalmente o meio sangue ou 3/4, pelo menos até onde eu conversei, porque eles conseguem um rendimento melhor, tanto o rendimento de carcaça, como um rendimento melhor nos cortes. Tamanho dos cortes. Quando o animal é mais puxando para a raça especializada, mais puro, eles relatam que os cortes ficam um pouco menores, acabam não demonstrando tanto a peça. Pelo menos é o que eu já consegui apurar conversando com alguns deles. Ah, interessante. A questão de Ó, pouco mais de gordura no animal puro, digamos assim. então, no puro tem mais gordura e Isso. no cruzamento tem corte, tem mais carne, é isso? É um nível mais equilibrado, digamos assim. Ah, show de bola. É importante lembrar, né? Porque às vezes a gente pensa, raças de muito que tem uma boa produção de carne ou uma boa produção de leite, quando a gente fala da raça em climas ideais, né? Em ambientes ideais. E a gente tem que lembrar que quando a gente leva para ambientes que os animais eles são muito, como é que a gente qual é a palavra correta? Enfim, que eles recebem e não estão como Desafiados. desafiados, essa é a palavra, essa é a palavra. Quando eles são muito desafiados, acaba que eles não têm uma boa produção, né? Eles acabam gastando energia com a troca de calor, andando atrás de água, procurando sombra, aí pasteja menos. Eles querem produzir menos, no caso do calor, eles precisam produzir menos energia, então comer produz energia, então eles comem menos. Então, acaba que esse clima aí, né, os climas do norte e do nordeste acabam sendo, assim, climas bem desafiadores para ovinos e caprinos. Inclusive, na minha graduação, quando eu vi, assim, eu falei, nossa, não dá para criar aqui. Eu achava que não dava para criar no norte, porque a experiência que eu tive, em primeiro momento, eram ruins. E eu associava muito ao clima. Óbvio, o clima, ele é um agravante, né? Mas eu também encontrei rebanhos assim ótimos. Inclusive eu vejo nos vídeos muito bacana ver os vídeos do Bruno, que ele faz uns vídeos, umas fotos assim. Você olha, você não vê capim. E os animais estão com ótimo score. Eu não, ele vai ter que falar sobre isso pra gente. E fala um pouco pra gente, Bruno, como é a questão da mineralização desses animais, assim, como é que você orienta os produtores, eles têm seguido bem, qual a importância para os animais criados aí nesse ambiente, né? A gente vem tentando mudar muito essa questão da suplementação, porque era muito deficiente. O produtor tem muito costume de usar só o sal branco ou o sal com aquele pacotezinho de 1 quilo, aquele aditivo, que não vale quase nada, né? E a gente vem tentando mudar isso. Sério? Essa é uma luta. Luta é Ou grande. sal de Mas, bovino. Isso. ô Bruno, eu tenho uma pergunta para te fazer. Inclusive, aqui deve ter muitos seguidores seus, deve ter muito produtor, estudante e profissional do Nordeste. Eu queria te fazer uma pergunta: como é a questão de
profissionais nessa área de caprinos e ovinos na região. Porque às vezes as pessoas me procuram, Juliana, aconteceu um problema, minha cabra tá assim, tá assado, o que eu tenho que fazer? Eu falo, tem que procurar um profissional. Ah, mas a gente não tem profissional, a gente não tem produto para comprar. Fala pra gente, como é a realidade aí na região? Existe profissional? Se eu quiser fazer um trabalho bem feito, eu tenho onde comprar o sal, eu tenho onde comprar os medicamentos? Como é que funciona? Pronto. Hoje, na nossa região, você tem acesso a mineral bom, a toda a medicação, tudo que você precisar, ou praticamente tudo, você encontra. E mão de obra profissional, a gente tem já muitos veterinários na região, muito técnico. Hoje tem um campus do Instituto Federal aqui, que forma zootecnistas, técnicos. Então, a gente já tem muita mão de obra disponível. E agora, o que dificulta um pouco é fazer o produtor entender que ele precisa de alguém para estar auxiliando ele, né? Mas já tem bastante mão de obra disponível e questão de produto hoje, o acesso está mais fácil. A gente está numa região que a minha cidade tem o maior rebanho do estado, certo? Então a gente está numa região que tem muitos animais. Então já tem bastante oferta de produto, medicamento. Isso aí já não é um problema. Ah, bacana, bacana ouvir de você, porque eles falam, eu não posso nem discutir, porque eu não tô lá, né? Mas aí, ó, até uma loja comentou aqui, ó, só ir na nossa loja para comprar produtos, é exatamente. Ó, o Alan perguntou: existe algum capim ou grama que possa ser usado para enriquecer a caatinga, que é usada para pastagem? Então, se ele quer enriquecer a caatinga na forma natural que ela lá, ou ele quer fazer faixas, como tem alguns trabalhos que usam faixas, né? E aí, se ele for fazer em formas de faixa, dá para usar tanto o búfalo, já vi alguns trabalhos com o maçai e as leguminosas também. Dá para fazer um trabalho bem bacana. Inclusive, eu quero testar uma área assim lá na minha propriedade agora, nesse próximo período de chuvas. Ah, então você também é produtor, Bruno. Você produz o quê? Sim, hoje eu estou meio que estruturando ainda a minha área. Eu só estou com uns animais morados novos e umas tendências de carne. Mas agora é tentando estruturar a parte de divisórias, pasto, água, para depois começar mais forte nos animais. Oh, que bacana. Ó, o Edson Bezerra perguntou: estou tendo problemas com varijeiras, né? Algumas fêmeas estão contraindo bicheira na vulva após o parto. Existe alguma medida preventiva que possa evitar? Aí a doutora Magda responder melhor, não? Vai, Magda, Gente, briga com ele. olha, Edson, prevenção, medicamento não é preventiva. Minha opinião é essa. Existe até, Uhum. você pode aplicar um indectocida que pode, entre aspas, ali ter um efeitozinho. Mas, na verdade, o que você tem que fazer é fazer a tosquia, cortar o pelo da cauda, até aquele pelinho que fica ali na cauda. A gente faz isso aqui nos rebanhos, toda vez que vai parir, corta os pelos para não ficar sangue, né, naquela região que atrai as moscas e capricha na limpeza da sua região, porque a mosca, ela se alimenta de fezes e ela cresce, né, se multiplica ali nas fezes. Então, se não tiver muita matéria orgânica, não tiver muita sujeira, é isso. É basicamente isso e ficar de olho, né? Assim que você vê, você já tira ali, limpa para evitar que destrua, porque realmente destrói. Eu já vi destruir testículo, destruir a vulva inteira do animal e, nossa senhora, é horrível. É terrível. Mesmo E sem, tem que no tirar. caso, aproveita as lesões do parto ou mesmo Às sem vezes, lesão? geralmente é o sangue mesmo, né? O Uhum. sangue atrai muito o cheiro, né, do sangue. E às vezes tem uma lesãozinha, micro lesão, a mosca vai lá e pousa e põe. A gente tem um problema com isso aí também, nas fêmeas mestiças. O pessoal faz a caudectomia e às vezes faz um pouco errado e o animal não consegue ter uma defesa contra as moscas ali, que é uma das funções da cauda, né? Então tem muita gente que está deixando de fazer caudectomia nas fêmeas mestiças
justamente por isso. Por favor, parem. Por É, favor, parem. Não questão tem de sentido bem-estar. nenhum. O bem-estar Uhum. animal. E outra coisa, tem uma função, porque existe a cauda. Você falou perfeitamente, Bruno, o que eu acho. Se tem uma cauda, é porque tem uma função. Parem de fazer isso, gente. Não tem sentido nenhum. E até, tudo bem, o rebanho do sul tem a cauda lanada, junta muita sujeira, e mesmo assim dá para fazer a tosquia, né, higiênica ali, próximo do parto, e é o suficiente, né? E limpar, fazer ali a limpeza da baia, né, dos locais ao redor. Sem contar que evita muita dor aí, né, no animal. Gente querendo fazer cordectomia ainda em momento errado. Não Diminui a... existe um Gente, momento certo, né? Mas existe um pior. é horrível. Nossa. Ó, Quem tem rebanho, faça uma comparação um dia. Pega um lote, faça a caudectomia, pega outro lote. Só faça só isso e perceba o desenvolvimento. Cria igual, que vocês vão ver. exatamente. Boa dica, Marca. Vamos lá, gente. Vitor perguntou: existe alguma forma de resfriarmos, seja no galpão ou nas pastagens, os animais, a fim de evitar, minimizar o estresse calórico durante o verão? Como é que funciona aí, Bruno? No pasto é ter sombra. Hoje, Árvore. hoje a gente não tem mais, pelo menos não era para ter mais formação de pasto, tirando toda a vegetação da área, não é? Porque é muito prejudicial ao solo como para os animais. Então, você tem muita sombra na pastagem, árvores, porque o animal vai conseguir ter um conforto térmico melhor na hora de pastar. E nas instalações, tem instalações arejadas para facilitar a circulação do vento. Não um vento direto, principalmente na parte de crias, mas possibilitar uma troca melhor para poder o animal ter um melhor conforto. Pé Ô, Bruno, direito alto, né? Pé direito alto ajuda bastante. E lanterninha, tem muita coisa que dá para fazer, né? Até ventilação forçada, se for o caso, mas é muito difícil por causa do custo, né? Mas tem muita coisa. Falo um pouco respondendo, sempre imaginando a minha realidade. Às vezes eu não toco nesse, Uhum. É mas porque você o Vitor é daqui de perto, por isso que eu tô falando. Conheço, ele é daqui de Minas Gerais. Ô, Bruno, eu já vi em alguns, né, por aqui, eu nunca acompanhei, mas eu já vi várias pessoas que fazem no Nordeste a questão de banho e reprodutor. É muito comum? Ou são mais, assim, reprodutores que acabam, sei lá, que tem certo valor? Ou então é comum a questão do banho mesmo? mais animais que são preparados para exposições. Aí o pessoal tem Só nesses animais. quase 100%. Às vezes, quando o pessoal vai tosquiar, por causa do Dorper, quando ele está com a lã alta, e aí o pessoal tem banho, mas banho de roupa mesmo, só animais de exposição. Ah, tá. Eu falei, será que é só animal de exposição ou será que eles estão com alguma preocupação com estresse térmico ou algo do tipo? Deixa eu ver aqui, ó. Aqui, ó. PN Utilidades. Esse ano choveu muito aqui e com isso também deu muitas bicheiras, até entre as unhas. Primeira vez que aconteceu isso. Complicado, né? E é até comum acontecer isso, quando os animais estão Entre as unhas mais é úmidos. comum. Geralmente está envolvido com pododermatite inicial, ali entre digital e aí Exatamente. Você falou de chuva, dermatite, que é um problema muito nosso lá no norte, né? A umidade, porque lá é quente e úmido, muito úmido, né? No verão chove todo dia, no inverno chove o dia inteiro. No caso da região de Belém, né? Então, pododermatite lá é sério. E aí, tem que estar de olho, porque é de um dia para o outro as moscas, né? Quando você vê as larvas estão ali, já tem que tirar enquanto ainda é ovo, senão, se não vê, já era. A gente tem um pouco aqui, mas é uma janela curta. E, novamente, tem muita questão da raça. Os animais mais exóticos apresentam mais no chuvoso. É, a falta de adaptação, né? Que é importante. Hoje, estava tendo uma discussão lá no grupo da escola, não sei se a Magna viu, né? Justamente falando sobre compra de sêmen
de outros países. Aí eu falei, não vou falar agora, porque dá para falar disso, tirar uma live ou pegar um vídeo só para falar disso. Gente, é muito bacana dizer, eu compro sêmen da Espanha, do Canadá, do Japão, de onde for. Mas não adianta, é linhagem que não vai ser adaptada. Então, assim, o risco que você corre, dependendo da região que você está, de você pode ter uma genética top, mas não adianta. O animal não vai expressar o que ele tem para expressar se ele não tiver um ambiente ideal. E para esses animais que têm uma genética boa, muitas vezes ele exige um ambiente ideal, com clima, alimentação, manejo todo perfeito, digamos assim, para ele manifestar a produção de leite, para ele manifestar o ganho de peso, para ele manifestar tudo. Então, tem que ter muito, muito, muito cuidado, né, com esse tipo de cruzamento, porque você vai pegar uma linhagem europeia que muitas vezes não é adaptada, né, dependendo do país que você compra, da região do país que porque a gente vê o Brasil, nossa, olha o Brasil, né, criar ovino em Belém é diferente de criar no Piauí, que é diferente de criar aqui em Minas, que é diferente de criar no Paraná. Então, assim, é uma variedade muito grande, então a gente tem que ter muito cuidado e sempre ter essa visão da adaptação, né? O que que adianta eu ter eu ter uma genética de pensando em leite, por exemplo? Porque produz 6 litros por dia. Mas onde ela produz 6 litros por dia? Em que condições? Quanto eu estou gastando para que ela produza 6 litros por dia? Não é? Às O vezes um custo, né? cruzamento que favoreça a adaptação e aí ela produza menos, mas eu também gastando bem menos. Você tem que visar o lucro no final, não para dizer que você tem a cabra ou a ovelha top das top, mas que no fim das contas, economicamente, não está pagando, né? Pois é, às vezes você até consegue dar condição para aquele animal, mas não vai ser interessante falando economicamente, né? Então, não faz sentido. Nossa, eu já soube só que foi com bovino, que comprou bovino aqui, não lembro qual foi a raça, levou para o Pará e botava o animal no ar-condicionado e gastando rios de dinheiro e no final das contas teve degeneração testicular. Não conseguiu manter o animal como reprodutor, porque e o custo altíssimo, né? O problema é esse, que às vezes o produtor ele quer ter muita vaidade também, tem um pouco da vaidade. No Nordeste eu vejo muito, eu via muito isso, né? Tem 12 anos que eu vim para cá, formei e vim para cá. E fiz mestrado, doutorado, volto lá e tudo, mas eu vejo que as pessoas têm muita vaidade. Na época que eu trabalhava aí, quando eu formei, eu fiquei um tempo ainda trabalhando, e assim, muita gente criava só Dorper puro, fazia transferência de embrião, fazia isso, fazia aquilo. Só que às vezes não dava condição mínima para o animal viver. Não tinha Hum. condição básica. Às vezes quer, aqui também tem, em Minas Gerais, quer produzir leite, quer sane, os melhores animais, quer fazer transferência. É uma crítica que eu faço, né? Juliana sabe. As pessoas querem fazer reprodução sem ter alimento. Gente, não tem como pular etapa. Né, Bruno? No Nordeste, você quer criar uma raça boa, você vai ter que dar. Você quer um cachorro de raça caro, você vai ter que dar uma ração diferente, não é a mesma ração que um vira-lata come, não, gente. É completamente diferente. Cada um tem sua exigência. Quanto mais caro, mais exigente. Certeza. A gente, trazendo aqui para o Nordeste, eu acho que a gente é a região que mais tem isso. Somos os campeões em vaidade na parte animal. Tanto eu bato muito nisso no meu Instagram, tem Eu gente sei. mas infelizmente é a realidade. A gente prefere mudar toda a estrutura da propriedade para atender um animal do que colocar um animal que já se adaptaria ali mais facilmente. Então, o que tem hoje de casa, literalmente, para animal, enfim, daria um assunto para outra live, mas é complicado. Daria. O Vitor Sim. comentou: em bovinos de leite, a gente refria com aspersão e ventilação. Porém, pequenos ruminantes correm de água. Não necessariamente, né? Não. O Aí, ó. Paulo falou: nossa região é campeã em bicheira, dá até perto do olho. Nossa.
Nossa, já vi uns animais assim, mas é aquela coisa, né, Magna? É impressionante. Quando a gente tem que ter ficar muito atento a isso, porque às vezes você na mesma região vai em propriedade que você não vê problema nenhum de bicheira, e você vai em outra onde tem muitos problemas. Então é o quê? É o cuidado do funcionário que está ali no dia a dia, vendo, limpando, e apareceu uma ferida, já coloca ali um repelente, trata. Então, assim, tem esse agravante, né? Período Sem chuvoso, né? dúvida. O pessoal meio que coloca os animais num piquete que estava fechado e aí meio que esquece dos animais por alguns dias. E aí no período chuvoso, isso, 2, 3 dias é suficiente. Então tem que estar sempre monitorando o rebanho, não pode descuidar. Às vezes você mesmo estando monitorando constantemente acontece. E imagina se você falhar um pouco nisso. Né? Sim. Ó, o Reginaldo Leonardo perguntou para o Bruno: há uma rota dos produtores de caprim no Nordeste, Bruno? Uma rota, Rota em qual Não sentido? sei. eu acho que ele está meio que se referindo a, tem um programa que chama Rota do Cordeiro. Talvez possa Deve ser. mas de caprino eu não conheço assim um programa que seja focado na comercialização. Pelo Hum. menos de grande abrangência não. Não conheço. Ah, tá. Ó, tem uma pergunta aqui do que o Marques. Peraí que tem uma palavra difícil aqui, vou ver se eu consigo ler. Não estou conseguindo Posso ver. usar Viginamicina. e Viginamicina. Se É pode porque eu se já mais conheço. para ovelhas no sal? a Vigian, eu não vou conseguir falar, enfim. Viginamicina. Aditivo é e com a função como a monesina. Então, se encaixar no custo dele, tem que ver isso, né? Às vezes pode não ser interessante o custo. Se o produto que ele usa Tem já que ter é cuidado. ativo, né? Tem que ter cuidado porque esses medicamentos, são antibióticos, né? São ionóforos. Aí ele seleciona a bactéria no rumen. Tem que ter cuidado pela dosagem, porque geralmente esses produtos aí são para bovina e a pessoa quer recalcular 500 mil vezes para caprino. Outro dia um produtor me pediu ajuda, só que eu nem consegui ajudar, porque era uma dosagem tão, tão, tão baixa que ele não consegue nem pesar isso. Então, e na hora, se você não misturar bem, monesina pode ser tóxica. Eu já vi intoxicação por monesina em ovinos. Então, cuidado com a dosagem, cuidado como esse animal vai comer, tá? O ideal é pegar um produto que já venha pronto, né? Eu sempre Um aconselho produto, exatamente. você procurar uma formulação que já venha pronto para não ter perigo, porque misturar micro. Difícil. Nutriente. É difícil. É difícil porque a gente não tem, né? Na fazenda isso, né? O pessoal usa bitoneira. Não sei se aí o pessoal usa bitoneira para fazer ração. Aqui é na pá. Só Nova- pá mesmo, né? Aí, Aqui os produtores daqui usam bitoneira. Ó, PN Utilidades perguntou: o que acha da utilização de feno para ovinos, Bruno? feno é uma reserva Como é muito boa. aí? Aqui a gente não tem. É diferente da silagem. O pessoal quase não faz. Mas dá para fazer. Eu nunca tinha visto feno. Jura? Na Bahia Eu faz, nunca tinha visto, só em aula. na Bahia faz Aham. feno das leguminosas. A gente fazia feno de maniçoba, da parte aérea da mandioca. Eu ia para os cursos do Senar, né? A gente ensinava a fazer um feno natural. Era muito bacana, porque a região é seca, então feno é assim rapidinho. É muito bom para fazer. Só que para qualquer tipo de capim não serve para feno, né? Tem que ser um capim com menos como, né? Senão não presta, não seca. Isso. O búfalo, que é o que a gente tem aqui, ele Então é bom. é excelente, dependendo da idade, né? Em torno dos 35 dias dele, por ali, a conta é excelente. É um valor Sim. nutricional muito bom.
Não sei se aí, Bruno, vocês utilizam o sistema até Caatinga, Leucena, Búfalo. Na Bahia a gente usava muito esse sistema, né? Que era utilizar consociando, né? Caatinga com a Leucena e o Búfalo. Só que Leucena, né, não sendo exclusivo. Era bem bacana, os animais tinham um bom desempenho. Aqui a gente não tem assim sistema pronto, mas o pessoal usa bastante leguminosa. Tem a moringa também, que é muito usado. Mas esse sistema búfalo, leguminosa e a caatinga é um sistema que eu gosto muito e eu acredito que pode trazer uma alimentar melhor para os rebanhos, porque você vai ter a fibra no período seco, você vai ter a fibra do búfalo, vai ter a proteína da leguminosa, por exemplo, a palma, você entra com um pouco de energia e até mesmo água. Então fica muito bacana. Ótimo, olha. Aí o pessoal tá falando, aqui faz feno de Tifton, Maranhão. Aí o outro, estou fazendo feno de capiaçu, está ficando bom. E o outro, faço feno aqui de capim, secorte de maniva, macaxeira de girassol, mexicana, etc. Feno de glicerídea também, feno de glicerídea. Glicídia. É Ó, glicídia. gliricídio. Gliricídio. Os nomes são Ó, difíceis, a gente já sabe. A ó, gente o já tá Paulo do Boer falou: problema do feno, na minha visão, existe resistência por parte dos animais, já que eles são criados totalmente soltos a pasto e na caatinga. ele quis dizer por o feno ser meio que seco, né? Então os animais não vão se sentir atraídos, digamos assim. Eu Só acho que se for os ovinos, né? Mas os caprinos adoram feno, gente. Caprino ama feno. Ele prefere qualquer coisa. Feno Caprino é come tudo, comendo essa roupa, caprino se deixar. não, já tem. ama feno. Ovino não. Ovino prefere alimento in natura. Mas se você der a opção a ele, ele vai preferir o outro, né? É. Mas na Gente, eu acabei fonte, de olhar, eu vi que já passou 1 hora aqui na live, passou muito rápido. Eu queria saber se alguém ainda tem alguma pergunta, queria saber se o Bruno ainda quer falar alguma coisa, se você quer pontuar algo que você acha importante deixar aqui de mensagem para os produtores, para os técnicos, alunos que estão acompanhando a gente aqui. Assim, já vou agradecer vocês pelo convite, né? E focando no tema que a gente falou, não tentar buscar soluções milagrosas, digamos assim. Olhar para o que a gente já tem, né, na nossa região e tentar trabalhar melhor isso. Ter uma sincronia, digamos assim, entre sistema e animal. Show de bola, Bruno. Isso é muito importante. Por isso eu achei muito bacana. Muito obrigada por ter aceitado o convite, né? Eu estava animada de ter essa conversa justamente por essa realidade. A Magna já conhece um pouco, né? Que ela vem do Nordeste, mas eu não tenho experiência nenhuma no Nordeste, né? Nunca trabalhei com pequenos ruminantes no Nordeste. Então, para mim, assim, eu leio alguns trabalhos, principalmente questão de reprodução, já que são animais, né? Quando a gente fala de reprodução similar ao norte, no sentido de não ter essa sazonalidade reprodutiva, quando a gente pensa no fotoperíodo, mas fico fechada nisso, nas leituras, né? Então, muito bacana trazer aqui sua experiência. Parabéns pelo seu Instagram, leva conteúdo assim muito bacana, direto para o muito bom. produtor. E aí, pedir aqui também, né, que o pessoal que segue a gente, não segue o Bruno, seguir lá o Bruno, que é um conteúdo muito bom, e vice-versa, né? O pessoal do Bruno que estiver aqui acompanhar a gente. E muito obrigada, Bruno. Espero que a gente faça mais live na frente. Se você quiser fazer alguma live com a gente também, pontual, de algum tema específico, só falar que a gente topa na hora. E é isso, muitíssimo obrigada, que o povo danou de perguntar agora, que viu que vai embora. Tem muitos agradecendo, parabenizando. Amanhã é sexta, lá pro Caixinha aí no Instagram. Pede para eles seguirem e já mandar lá. Amanhã tem caixinha. Nós também temos caixinha, vocês podem mandar perguntas aí, realmente muito bom, Bruno, parabéns, seu Instagram é muito bom, você é uma pessoa muito que contribui bastante, né,
para a realidade de caprinocultura e eu gosto bastante quando você foca principalmente de não existir as soluções milagrosas. Gente, não existe o que é fácil, não é para esse mundo aqui que a gente está vivendo. Não tem. Então tem sempre que dosar, né, Bruno? Com Que as certeza. pessoas querem sempre coisa pronta. Não tem, gente. Infelizmente não tem. Queria também que tivesse. É. Aí, eu Então, agradeço aí vocês pelas palavras e pelo espaço. Conversa muito boa. E está disponível para outra, assim que precisar. Ai, pessoal, show tá de bola, parabéns. Bruno. Tá ótimo, então, gente. Tchauzinho, obrigada aí por todos que participaram, perguntaram, interagiram. E até a próxima live. Tchauzinho, Bruno. Bom fim de semana. Tchau, Magna. Até amanhã. Tchau, Ju. Até amanhã. Tchau, gente. Um abraço.